Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash de Josué e Yehoshua. O Midrash nos conta 4 moedas famosas do mundo. Havia 4 judeus que tinham moedas cunhadas para eles. Estas moedas foram usadas não somente por Bnei Israel, elas circularam pelo mundo. Primeira, Abraham. Uma das faces de sua moeda mostrava uma figura, ou, segundo algumas explicações, estava descrita em palavras, um ancião e uma anciã. O verso da moeda mostrava ou descrevia um jovem casal. O que essa moeda simbolizava? Talvez ela sugerisse que quando Abraham e Sara eram idosos, Hashem os fez jovem novamente, dando-lhes um filho. Através de sua moeda, Abraham divulgou a grande bondade de Hashem para com ele. Muitas pessoas ouviram falar do justo Abraham e como ele serviu fielmente a Hashem. Como resultado, elas aceitavam o modo de vida de Abraham e também começavam a servir a Hashem. Segunda, Yehoshua. Ele estampou uma das faces de sua moeda um boi e no verso um ureim, boi selvagem. A moeda indicava a bênção que Moshe deu à tribo de Yosef. Nela, Moshe predisse que Yehoshua teria a força de um boi e os belos chifres do ureim. Com seus chifres, ele atacaria os reis de Canaã e os expulsaria da terra. Esta moeda também fez com que muitos não-judeus se interessassem em servir a Hashem. Rei David. Sua moeda tinha cunhada a figura de um bastão de pastor e uma sacola de pastor numa das faces e uma fortaleza no verso. A moeda mostrava como Hashem transformou David de um pastor em um poderoso rei. Muitos não-judeus da época de David que viram a moeda e ouviram a história se tornaram Gerim. Mordecai. Sua moeda mostrava um saco e cinzas de um lado e uma coroa de ouro do outro. Simbolizava o fato de que Hashem transformou a infelicidade e o luto de Mordecai em alegria quando Ahasverosh destruiu a casa de Amã e nomeou Mordecai para ser seu ministro. Esta moeda também fez o nome de Hashem famoso no mundo. Ajudou a espalhar a história de Purim entre todas as nações. Como resultado, muitos não-judeus se tornaram Gerim. Os judeus são derrotados em Ai. Você se lembra que Yehoshua proibiu os judeus de colocar as mãos em qualquer um dos espólios de Jericó? Yehoshua deveria ter designado vigias para assegurar que esta regra fosse estritamente cumprida. Infelizmente, ele negligenciou isso. Além disso, era responsabilidade de todo judeu fazer com que ninguém desobedecesse ao decreto de Yehoshua, mas ninguém prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. É por isso que, sem Yehoshua e o resto dos judeus saberem, um homem de nome Ahan conseguiu roubar alguns itens dos despojos. Ele os escondeu em sua tenda. Hashem estava zangado, não apenas com o ladrão, mas também com Yehoshua e todos os judeus, por permitirem que isso acontecesse. Por causa disso, Hashem não disse a Yehoshua como atacar a próxima cidade, Ai. Yehoshua pensou que a razão pela qual Hashem não lhe deu nenhum comando era que ele queria que Yehoshua conquistasse Ai sem milagres. Yehoshua acreditava que ele deveria se preparar para essa batalha como qualquer general comum faz. Yehoshua, portanto, enviou espiões para Ai para descobrir como atacá-la. Os espiões retornaram e relataram: Ai é uma cidade pequena com uma pequena população. Não se preocupe em enviar todo o nosso exército para lá. Yehoshua, 2 ou 3 mil soldados definitivamente conseguirão conquistar Ai. Yehoshua preparou um exército de 3 mil soldados. Ele estava confiante de que eles facilmente conquistariam Ai. Mas uma coisa estranha aconteceu. Assim que os soldados judeus enfrentaram o inimigo, os judeus congelaram. Eles estavam tão apavorados que voltaram, fugindo do campo de batalha tão rápido quanto suas pernas os carregavam.
A Torá havia predito que isto aconteceria quando os judeus pecassem. Se você não mantiver a Torá, você temerá até o som de uma folha ao vento e fugirá dela como da espada, segundo a Parashá Bechukotai. Os soldados de Ai perseguiram os judeus em retirada e mataram um importante líder judeu, Yair ben Menash, o maior sábio da Torá do Sanhedrin. Quando Bnei Israel ouviu falar dessa triste derrota e da morte de Yair, seus corações se derreteram de medo. Eles sabiam que a Shekhinah de Hashem os havia deixado. Sem a Shekhinah em seu meio, não havia nada que impedisse todas as nações de Eretz Canaã de atacá-los e destruí-los. Hashem diz a Yehoshua, porque os judeus perderam a guerra. Yehoshua rasgou suas roupas de luto. Ele sabia que se a Shekhinah estivesse com eles em batalha, nenhum judeu jamais seria morto. Portanto, Yehoshua prostrou-se diante do Aron para rezar para Hashem. Os Equinim seguiram seu exemplo. Eles colocaram poeira em suas cabeças para mostrar o quão tristes estavam e também para sugerir: somos como pó e cinzas. Yehoshua gritou: ó Hashem, uma coisa terrível aconteceu. O Senhor nos trouxe através do rio Jordão para que sejamos destruídos pelas nações da terra? Se é assim, seria melhor que fôssemos eliminados pelos povos das terras de Sihon e Og, no lado leste do Jordão. Assim que os Kenaim ouvirem que nossos soldados foram derrotados em Ai, todos eles se reunirão para nos matar. Isto causará um terrível Hilu Hashem. Eles exclamarão: Hashem não é forte o suficiente para derrotar as 7 nações de Eretz Canaã. Hashem respondeu para Yehoshua: em vez de rezar, você deve agir. Um pecado grave foi cometido e ele deve ser corrigido. Alguns dos espólios de Jericó foram roubados e escondidos. Todos os Bnei Israel são culpados porque deveriam ter observado com mais cuidado e evitado que tal pecado ocorresse. Se um judeu pecar, é culpa de todos e todos serão punidos. Vamos ilustrar este ponto com uma shal, uma parábola. A festa de Purim. Uma turma do ensino médio se reuniu na Yeshivá para uma divertida festa de Purim e um baile de máscaras. Os meninos estavam vestidos com uma variedade colorida de trajes. Havia palhaços, reis, mordecais e um Amã com um grande chapéu preto na forma de um Osnei Amã. Estava usando um isqueiro para acender seus cigarros, que ele fumava arrogantemente. Isso o fez se sentir como um verdadeiro adulto e, não querendo estragar a diversão, seu professor não disse uma palavra. De repente, um garoto que por acaso estava parado próximo de Amã ficou chocado ao notar que ele havia feito uma pilha de cadernos e papéis sob sua mesa e segurava o isqueiro perto dela. O que você está fazendo? Ele perguntou incrédulo. Eu estou apenas me divertindo um pouco em Purim, embaixo de minha mesa, respondeu Amã alegremente. Professor, vem aqui, gritou o garoto apontando para Amã. O professor deu uma olhada para Amã e imediatamente viu o perigo. Ele correu na sua direção, puxou o isqueiro para longe dele. Seu menino bobo, ele o repreendeu. Se você acender um fogo sob sua mesa, você pode facilmente queimar toda a nossa yeshivá. Haz v'shalom. Esta parábola nos mostra o que acontece se um judeu pecar. Ele não machuca somente a si mesmo, ele prejudica todo o povo judeu. Se vemos outro judeu fazer uma avirá, não devemos dizer: isto não é da minha conta. Ele pode fazer o que quiser. Se formos capazes, devemos detê-lo, pois o pecado dele prejudica todos os judeus. Agora entendemos porque, apesar de apenas uma pessoa ter roubado os despojos, Hashem disse a Yehoshua: todos os Bnei de Israel pecaram e sofrerão. Hashem também disse a Yehoshua: nesta guerra você também cometeu outro erro.
Era sua obrigação marchar à frente do exército. Você não deveria ter enviado soldados enquanto permanecia na retaguarda. Yehoshua perguntou a Shem: o senhor poderia me dizer quem é o homem que roubou do saque? Eu não vou lhe dizer o nome dele, disse Hashem, porque seria Lashon Hará. Amanhã reúna todos os judeus na frente do Kohen Gadol, que deve estar usando o Roshem Mishpat, a pedra de Shevet. Culpada estará escura. Então descubra através do Gural, sorteio, o homem dessa Shevet que pecou. Ele deve ser condenado à morte. Uma informação. Na verdade, o passuque que diz que o povo de Ai matou 36 judeus, de acordo com os nossos sábios, no entanto, isso se refere a Yair ben Menashe. O Sanhedrin, o mais alto tribunal, tinha 71 juízes. Para condenar alguém era necessário um voto majoritário de 36 juízes. O voto de Yair era tão importante que ele equivalia a 36 membros do Sanhedrin. O sorteio revela o pecador. Na manhã seguinte, Yehoshua levantou-se cedo para cumprir a ordem de Hashem. Ele trouxe todos os judeus diante do Kohen Gadol, Elazar, que usava o Roshem Mishpat. O Roshem era o peitoral do Kohen Gadol, com 12 pedras preciosas sobre ele. Em cada pedra preciosa foi gravado o nome de uma das Shevatim. Quando as tribos se alinharam em frente ao Kohen Gadol, a pedra preciosa de Yehudá ficou escura repentinamente. Quão envergonhados ficaram os membros dessa Shevet. Yehudá era, afinal de contas, a tribo da realeza e liderança, e agora um de seus membros havia se tornado um ladrão. Yehoshua lançou um sorteio com os nomes de todos os líderes das famílias de Shevet e Yehudá. Um Gural, sorteio, foi realizado e mostrou o nome Zerar. Em seguida, Yehoshua lançou outro sorteio com os nomes de todas as famílias descendentes de Zerar. Mais um nome foi retirado e mostrou a família de Zavd. Ahan percebeu que após o próximo sorteio seria descoberto e morto. Então, para se salvar, ele começou a debochar. Voltando-se para Yehoshua, ele disse: como o sorteio prova que alguém é culpado? Tome 2 tzadikim, diga-nos você mesmo, Yehoshua e Elazar, o Kohen Gadol, e escreva seus nomes em 2 urnas, depois escolha uma. O Goral com certeza mostrará qualquer um dos seus nomes. É apenas um jogo. Fique quieto e não interrompa nosso Goral. Yehoshua admoestou a Han e começou a escrever os nomes de todos os homens da família de Zavd. Em seguida, ele pegou um dos pergaminhos que mostrava o nome Ahan. Yehoshua ficou muito preocupado. Se ele não admitir seu pecado, pensou, os outros judeus poderiam acreditar em sua alegação de que o Goral é meramente um jogo de azar. Quando chegar a hora de dividir a terra com o Goral, algumas pessoas irão reclamar que não receberam uma parte justa. Eles não irão acreditar que Hashem tenha controlado os sorteios. Meu filho, e Yehoshua gentilmente se dirigiu a Ahan. Dê honra a Hashem, admitindo que você pecou. Conte-me tudo. E Yehoshua quis dizer o seguinte com essas palavras. Quando você roubou em segredo, você agiu como se Hashem não o estivesse observando. Você fingiu que Hashem não sabe sobre o seu pecado. Para fazer techuvá, você tem que fazer o oposto agora, admitir em público que fez a coisa errada. A Torá é mais rigorosa sobre roubar em segredo do que em público. Vamos ver mais sobre isso. O Midrash explica. Pecados secretos. Hashem decretou que aquele que roubou algo em segredo deve pagar o dobro da quantia roubada. Já um gazlan, um assaltante que toma algo publicamente, só paga o quanto roubou, porque o ladrão que faz as escondidas é pior? A resposta é que ele tem menos medo de Hashem do que das pessoas. Antes do falecimento de Rabban Yohanan ben Zakkai, ele disse aos seus alunos,
É isto que quero que vocês se lembrem. Sempre tenham medo de Hashem, tanto quanto vocês têm medo das pessoas. Um de seus alunos perguntou: Rabi, não deveríamos temer Hashem muito mais do que as pessoas? De fato deveríamos, respondeu Rabban Yohanan, mas eu ficarei satisfeito mesmo que vocês tenham medo de Hashem tanto quanto das pessoas. A maioria das pessoas, quando cometem um pecado, dizem: espero que ninguém tenha me visto. Um judeu deve perceber que, mesmo quando não há ninguém ao seu redor, Hashem vê o que ele está fazendo. Ele deve sentir como se um grande rei estivesse sempre ao seu lado, observando-o, e ele deve agir de tal maneira que o rei fique satisfeito com tudo que ele faz. Se ele habitua a pensar e agir assim em todos os momentos, ele é realmente um judeu que teme Hashem. Hashem fica feliz com ele. Ele alcançou um dos principais objetivos para os quais nasceu. Aram permaneceu teimoso e não quis admitir que ele havia roubado. De repente ele notou que os membros de sua Shevet e Yehudá tinham desembainhado as espadas em preparação para a luta. Os homens de Yehudá estavam profundamente ressentidos de que um membro de sua Shevet fosse acusado de roubo. Eles acreditavam na alegação de inocência de Aram e estavam dispostos a lutar contra seus companheiros judeus em sua defesa. Aram iria assistir a uma violenta batalha entre a Shevet Yehudá e as outras tribos. É melhor que eu morra do que tantos judeus sejam mortos, ele pensou. Irei admitir meu pecado, mesmo que para mim seja terrivelmente difícil fazer isso. Aram admite ter pecado. Aram começou a chorar e disse baixinho a Yehoshua: esta não é a primeira vez que eu tirei algo dos despojos de guerra. Na época de Moshe, quando nós lutamos contra Amalek, bem como nas guerras contra Sihon e Og, eu também levei alguns despojos do inimigo. Eles eram objetos da adoração de ídolos que deveriam ter sido destruídos. Mais tarde, quando lutamos contra a nação de Amalek, que se disfarçaram como Kenaanim, depois que Aharon faleceu no deserto, eu roubei alguns espólios também, embora tivéssemos prometido doar tudo para Shem. Então Aram continuou em voz alta para que todas as pessoas pudessem ouvi-lo. A verdade é que eu tirei dos espólios de Jericó. Eu peguei um belo manto real de Bavel, também roubei 200 shekels de prata e uma barra de ouro. Eu queria muito essas coisas. Eu as escondi na minha tenda. Pergunta: como o manto real de Bavel foi parar em Jericó? E a resposta: cada rei do mundo sabia que Eretz Canaã era o país mais maravilhoso de todos. Portanto, todos os reis da época de Yehoshua construíram para si palácios em Eretz Canaã. Eles os visitavam de vez em quando. O rei de Bavel possuía um palácio em Jericó, onde mantinha um magnífico manto que usava quando estava lá. Essa era a vestimenta que Aram levou. Yehoshua enviou mensageiros para a tenda de Aram para recuperar os despojos. Eles correram o mais rápido que podiam, pois tinham medo de que alguns membros da Shevet Yehudá pudessem chegar lá primeiro e esconder o espólio a fim de negar que havia um ladrão no meio deles. Os mensageiros de Yehoshua cavaram a terra na tenda de Aram e de fato encontraram o manto real, bem como as moedas de prata e a barra de ouro. Yehoshua os colocou diante do Arão para todos os Bnei Israel verem. Agora, todo mundo estava convencido de que o Goral era confiável. Aram é punido. Aram recebeu 2 punições. Primeiro, foi apedrejado. Sequilá. Esta é a punição de um Mechalel Shabbat, aquele que profana o Shabbat. Como Aram violou as leis de Shabbat, naquele Shabbat, Hashem permitiu que os judeus fizessem apenas as melachot necessárias para conquistar Jericó. Aram levou o espólio de Jericó para sua tenda. No Shabbat, é proibido levar um objeto da rua para a casa de alguém. Ele também cavou um buraco no chão em sua tenda para esconder o espólio. Esta é a melachá em que um dos 39 trabalhos são proibidos. Os animais de Aram também foram apedrejados.
Como segunda punição, o corpo de Arran foi queimado. Desta forma, ele foi punido por ter tomado o espólio de Jericó, que deveria ter sido queimado. Seus pertences também foram queimados. Os filhos de Arran testemunharam a punição do pai. Foi um aviso para eles. Por quê? Eles o viram esconder o espólio e mantiveram silêncio sobre isso. Antes de apedrejar Arran, Yehoshua disse a ele: Hashem está punindo você neste mundo, mas porque você foi corajoso e admitiu seu pecado, ele lhe dará uma parte no Olam Rabá. A punição com a morte foi realmente uma bondade para Han. Ela expiou seu pecado. Teria sido muito, muito pior para ele perder sua parte no Olam Rabá. Um grande monte de pedras foi erguido no local da punição para lembrar Bnei Israel do que aconteceu lá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!